O mundo de Tensei Star Slime não se limita só ao Rimuru. Na verdade, já aconteceu muita coisa antes da chegada do nosso slimezinho nesse mundo. Inclusive, muitas dessas coisas aí influenciaram bastante na história de hoje em dia, no que a gente vê no anime, no que a gente vê na novel, no tudo que o Rimuru construiu. Então, obviamente, hoje a gente vai ver exatamente o que aconteceu antes da reencarnação do Rimuru. Então já prepara a pipoquinha, pega a tua água, teu suco e vem comigo. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E vamos começar desde os primórdios, princípios, desde tudo. Antes da criação anterior até aos certos conceitos, como tempo, espaço, só existia um testamento específico. E, decidindo trazer à luz do nada, ele deu o primeiro passo na criação do mundo central, que é uma existência muito singular e muito completa, que é um poder limitado só pela imaginação. Inevitavelmente, a vontade ficou entediada e muito entediada, inclusive. Então ela surgiu com a ideia de criar outras vontades para saciar o tédio dela, tá ligado? Só que para isso, cara, foi preciso trabalhar para criar uma grande construção com espaços, justamente para que essas vontades ocupassem esses espaços, ocupassem o tempo, para que eles pudessem vivenciar acontecimentos sequencialmente, tá ligado? Viver uma vida. Depois de lançar as bases então para sua construção, a realidade percebeu que saberia tudo o que aconteceria dentro desse lugar. Achando insatisfatória a ideia de saber tudo o que acontece antes de acontecer, ele decidiu então desistir da sua onipotência e onisciência no geral, né? E o arquiteto inicial abandonou todos os seus planos, só que largou esses planos aí, deu o legado das bases essenciais para o nascimento do mundo. A decisão dele deixou o caminho aberto para um outro governante que ele tinha criado, o Veldanava, o mais antigo dos dragões verdadeiros. Ele assumiu o papel de criador, só que ele era um ser com a vontade do criador, né? Mas existia como parte da criação e não como algo além dessa criação. O Veldanava, ele acordou no local de início ali e começou a trabalhar para finalizar todas as construções dos mundos. Ele assumiu o comando dos 8 grandes espíritos santos, forçando os elementais poderosos e puras sem vontade. Ele criou para si 7 servos para auxiliarem o grande espírito do Santo da Luz. Basicamente, eles são os 7 anjos. E usando esse poder, os grandes espíritos sagrados e o colapso imaginário começou a acontecer. Só que, às sombras desses seres também benevolentes, surgiram outros seres, os demônios primordiais, criaturas das trevas que eram sedentas por poder. E esses caras vieram, foram um dos primeiros a existir. O Veldanava estava determinado a dar forma então à visão dele e estendeu a criação dele para além do mundo central. Ele começou a tecer fios do multiverso, sacou? O Veldanava começou a construir muitas e muitas multidões de mundos com naturezas variadas, leis diferentes, enfrentando desafios como, por exemplo, o Evil Mad Giant Ashura ou o Titã Louco. O Veldanava começou a mostrar a sua verdadeira força, a sua determinação, moldando o mundo conforme a sua própria vontade. Lá no centro de tudo, então, estava o mundo central, que o Veldanava estava planejando povoar com os espíritos poderosos e imortais, que eram portadores de carne, uma raça de homens piedosos, tá? Só que para facilitar a educação dessa raça de homens imortais, o Veldanava primeiro criou um ser fundador, que chamou de Twilight Valentine, o pai da Luminous Valentine, tá ligado? Que ele iniciou o florestamento das diversas raças nesse mundo central para servir como modelo e ancestral para eles, né? Só que surgiu um problema no meio. O Twilight era um ser perfeito, que ele não tinha qualquer conceito, gênero, nada disso. Ele era incapaz de ter uma reprodução tradicional. Só que para resolver isso, o Twilight usou o seu poder, o intelecto dele absurdo, e criou 2 espécies baseadas no seu próprio corpo. Os altos humanos e os vampiros. Os altos humanos, cara, eles tinham uma vida mortal, mas uma vida muito longa e uma capacidade inata de conhecimento de magia. Só que o ego dos caras era muito grande, principalmente as tendências autodestrutivas tornaram eles um fracasso. Os vampiros, que tinham a imortalidade, que o Veldanava estava procurando há muito tempo, eram bons, porém a dependência de sangue e a intolerância à luz solar tornavam eles inadequados para povoar essa terra. Então o Twilight voltou à prancheta e eventualmente criou os humanos e suas muitas subespécies, mais tarde conhecidas como demi-humanos, que mesmo que eles não fossem imortais como o Veldanava desejasse, eles ainda assim foram suficientes para satisfazer os seus desejos e deixaram o Veldanava muito feliz. Os homens que o Twilight
humanidade criou, cara, eles foram espalhados por vários outros universos para garantir a variedade nas culturas que se desenvolvesse, enquanto o Véu da Nava ordenou que o seu primeiro e mais importante subordinado, o Feldway, eliminasse todas as ameaças à humanidade, garantindo que eles pudessem prosperar. Você já deve estar ligado, né, que dá pra gente juntar algumas coisas. Aonde o Rimuru vivia, o Japão, a nossa terra, foi feita pelo Véu da Nava também. Ele faz parte desse multiverso, não é uma coisa aleatória, tá ligado? Por isso que tudo se encaixa perfeitamente no final da história, porque que o Rimuru veio pra esse mundo quando ele morreu. Mas beleza, com toda aquela abundância de diferentes raças, culturas, povos, rapidinho todos os planetas começaram a crescer, as engrenagens do destino começaram a ser acionadas, e o Véu da Nava isolou parte da sua autoridade divina sobre a criação dos 7 poderes, as habilidades finais chamadas 7 virtudes. Então ele começou a dividir essas habilidades entre aqueles que considerava dignos para receber, passando o resto dele para o ciclo de reencarnação e escolhendo seus próprios mestres, deixando só o Mikael para si mesmo. Ele conheceu a Ramírez e o Guy Crimson depois disso, cujos poderes já tinham começado a atingir um nível que poderiam potencialmente se opor ao próprio poder do Véu da Nava, e atribuiu algumas posições especiais para eles chamadas administradores. Pois é, isso deu uma certa autoridade para eles falarem no seu nome, deixando o planeta e a humanidade sob os cuidados dele. Era tipo a galera que tá embaixo, né? Tem toda uma hierarquia de comando nisso daí. E olha só, o crescimento das raças trouxe também consigo alguns problemas, conflitos inevitáveis. Isso acontece no nosso mundo também. As coisas começaram a eclodir, guerras, inclusive guerra liderada por Jarril, que era contra um outro império de Elbão que existia e tal, que não existe mais, e acabou que isso desencadeou um turbilhão de caos e destruição na Terra Central. Jarril, ele estava desesperado por uma solução para derrotar o Império, que ele invocou o Guy Crimson, o demônio primordial, na tentativa de conseguir essa vitória. Só que essa intervenção do Véu da Nava acabou mudando o rumo da história, porque o Guy Crimson teve uma batalha contra o Véu da Nava, né? E acabou que o Véu da Nava destruiu, acabou, subjugou o Guy Crimson, tirou ele do comando. Com o surgimento dos dragões verdadeiros, a partir daí, tivemos Velzard, Velgrind e Veldora. Os novos desafios e lendas começaram a se desenrolar nesse mundo central. Tudo estava começando a se encaixar. Em algum certo momento, inclusive, o Véu da Nava entrou em contato com a realeza do reino de Nazca, tomando seu príncipe herdeiro, Rudra, como seu discípulo, treinando ele para que ele se tornasse o herói escolhido, para que ele pudesse ser igual ao Lorde Demônio Guy Crimson no futuro. Até mesmo dando a ele o Mikael, que o Mikael foi dado para o Rudra, para que ele pudesse realizar o melhor dos sonhos do mundo, unificado, tudo que o Véu da Nava sempre quis. Eventualmente, a partir daí, o Véu da Nava e a irmã do Rudra, a Lúcia, começaram a se apaixonar, se aproximando, consumaram o seu relacionamento e conceberam a Milin. Eles tiveram a Milin no processo. E a criação da Milin acabou resultando na retirada da maior parte da energia do Véu da Nava e na desestabilização do corpo dele, porque relativamente ele dividiu os poderes dele junto com a Milin. Ele usou o que restava do poder antigo do corpo dele para criar, inclusive, um irmão para Milin, um bebê dragão, que serviria como companheiro para que ela nunca estivesse sozinha, independente do que acontecesse, como o Véu da Nava ficou sozinho durante muito tempo até ele encontrar a Lúcia. Com quase toda a energia dele drenada agora, a reencarnação subsequente do Véu da Nava era bastante fraca, mas o novo corpo dele, pelo que se sabia, era essencialmente humano, não tinha tantos poderes assim. Ele não possuía quase invulnerabilidade do corpo dele dracônico, que era o corpo anterior, e eventualmente ele até morreria de velhice, levando uma vida mortal normal. Lógico, como um dragão, ele poderia reviver mais pra frente, é normal isso acontecer, mas beleza. O Rudra, sendo o primeiro herói, inadvertidamente ele começou a fortalecer o Guy Crimson, dando início a uma cadeia de eventos que culminaram numa tragédia conhecida como a Tragédia de Carmesim. Na paixão proibida entre o Véu da Nava e a Lúcia, acabou que deu BO e os dois foram de vala, CPF cancelado. Eu vou explicar pra vocês. Tendo deixado todas as suas responsabilidades para as outras pessoas, o Véu da Nava agora estava livre, já que a gente comentou, para desfrutar uma vida simples com a esposa dele, com os filhos dele, não mais entediado, não estava mais solitário como ele ficou durante muito tempo. Só que durante uma das viagens do Rudra pro norte para lutar contra o Guy Crimson, um grupo de combate, cara, de uma nação rival acabou atacando a capital de Nazca. Tanto o Véu da Nava quanto a esposa dele, a Lúcia, morreram nesse ataque terrorista e acabou resultando na Milin e o bebê dragão ficarem órfãos. Os dois ficaram sozinhos. O Rudra entrou numa depressão profunda por conta de ter perdido a irmã, enfim, a família dele ter ido embora.
Claro, como um dragão verdadeiro é aquilo que a gente falou, não importa quanto poder o Véu da Nava perdeu, quanto dano ele sofreu, ele sempre pode ressuscitar com poder total, sempre que ele desejasse. Só que quando ele falhou em fazer isso, mesmo depois de muitos séculos, os seguidores dele foram deixados de chegar às suas próprias conclusões. Então assim, muita gente acredita que a forma ressuscitada do Véu da Nava esteja dentro do Rimuru, tá? O pessoal acha isso, mas não necessariamente é isso, galera. É um pouco diferente do que a gente acha, tá? Mas tinha gente que acreditava que tinha decepcionado com as criações dele, decidiu abandonar todas as criações. Outras pessoas que acreditavam que tinha decidido deixar tudo para a filha dele. E outros que acreditavam que ele estava simplesmente curtindo a criação dele de longe e que um dia ele poderia retornar no final dos tempos. Por isso todo mundo fala dele voltar no Rimuru. Bom, sendo Gaia agora o único membro da família que restava junto com a Meilin, eles dois cresceram incapazes de se lembrar do rosto dos seus pais e nem de saber da relação com o rei. Só que eles só tinham um ou outro. O vínculo do Gaia e da Meilin cresceu mais do que nunca, tá ligado? Como os dois literalmente não saíam um do lado do outro, mesmo até dormindo na mesma cama, tudo amontoado ali. Só que, galera, esses tempos de paz também não estavam destinados a durar muito tempo. Um grupo do reino de supermágicos dos elfos se infiltrou no reino de Nazca e pretendia tomar a Meilin e usar o poder dela como seu, porque ela tinha o poder do Véu da Nava. O Gaia ficou no caminho de todos os agressores, da galera que queria partir pra cima da Meilin. Só que ele fez o possível para proteger ela, mas acabou sendo derrubado e morto. Pois é, o Gaia já era. A Meilin, tendo perdido tudo que era mais próximo dela, começou a perder a sanidade mental. Cara, eu tô todo arrepiado por conta disso. A mente dela ficou vazia. Quando o enorme poder dela, que ela herdou do pai dela, veio à tona, ela decidiu se vingar de todo mundo. E aí, meu irmão, ela foi pra capital do reino supermágico e começou a destruir tudo que estava à vista dela. Matando os elfos, destruindo o castelo. Principalmente ela foi primeiro no castelo do rei, que tava lá dentro dele com um enorme flash de luz. Ela, pá, evaporou o lugar, tá ligado? Em meio a esse caos todo, os Lordes Demônios começaram a emergir, incluindo a Luminous Valentine e sua nova geração poderosa de seres, trazendo consigo inclusive uma nova era. Os conflitos, traições, tudo vai acontecer a partir daí. Na fúria da Meilin, tendo matado centenas de milhares de elfos ali, ela se tornou uma Lorde Demônio verdadeira. Só que o Festival da Colheita, que aconteceu, trouxe Gaia de volta à vida. Só que Gaia, mano, foi corrompido pela raiva, meu irmão, da Meilin, assumindo uma forma de um dragão do caos estúpido e seguindo o comando da Meilin. Ele começou a aterrorizar todos os elfos do reino supermágico. A morte e a destruição no rastro da Meilin foram tão grandes que os Lordes Demônios Gaia Crimson e a própria Ramiris tiveram que intervir para evitar que os danos se espalhassem por todo o mundo. O Gaia e a Meilin lutaram entre si por 7 dias e 7 noites consecutivos, sem nenhum vencedor claro surgindo entre os dois. Eventualmente, a Ramiris, que teve que chegar, interveio, conseguiu pacificar essa raiva da Meilin ao custo da pureza dela mesmo, e a Meilin, tendo recuperado o juízo, ficou cheia de algumas profundas tristezas, né, por conta de tudo que ela perdeu. Ela confrontou Gaia, que pela sua própria mão tinha sido trazido de volta como um dragão do caos estúpido, né, e decidiu selar o Gaia como um membro da família que restava. Ela não matou ele, só selou. O Gaia e a Ramiris fizeram o possível para consolar, para deixar a Meilin de boa, e com os três se reunindo então, eles formaram o Conselho dos Lordes Demônios, tendo o trio como membros fundadores. É, rapaz, você não sabia, mas a Ramiris é um dos Lordes Demônios fundadores, irmão. E ela era gigante, tá? Ela tá pequenininha agora, sei lá por quê, mas ela era grandona. Então assim, por sua vez a Meilin começou a ajudar o máximo de pessoas que ela podia. Talvez em troca de recompensas pelas ações passadas dela, né, por tudo que ela causou. Ela matou monstros poderosos, feras mágicas que atacavam as vilas e cidades. Começou a se tornar um hábito pra ela, né? Ela entrar em disputas internacionais. E isso acabou culminando na descoberta dos Dragon Newts, que era uma raça demi-humana nascida da união de humanos e dragões, que surgiram da essência do Gaia, tá ligado? Como as coisas mais próximas que ela tinha de uma família era o Gaia, ela acolheu os Dragon Newts também e protegeu eles. Uma cidade do dragão esquecida, sendo eventualmente construída por eles em sua homenagem. Com o tempo, a Meilin acabou ficando cada vez mais cansada desse mundo. As memórias dos primeiros dias dela começaram a se transformar num certo borrão que ela não se importava em se lembrar. Pô, quem vai se importar em se lembrar do que ela fez um dia em destruir uma nação inteira? Coisa ruim a gente esquece, né? Então assim, finalmente ela parou de interferir completamente no mundo. Em vez disso, ela recorreu aos crescentes membros do Conselho dos Lordes Demônios, que cada vez mais ia aumentando, para poder saciar todo o inevitável tédio dela. Ela começou a ter um grande interesse em indivíduos fortes e deu a eles o seu apoio para se juntarem ao Conselho.
Rimuru tá aí por conta disso. Por que tu acha que ela foi lá pra falar com o Rimuru? Falar não, né? Brigar com ele de primeira. A partir daí, o conselho, com a esperança de que eles eventualmente se oferecessem ali uma luta divertida, ela começou a ir atrás e ir em busca de pessoas fortes. E foi uma dessas tramas aí que o projeto do Senhor Demônio Fantoche culminou no desastre dos orcs, que ela descobriu da existência de um certo Majin de cabelos prateados e decidiu tornar ele seu subordinado. A primeira geração dos Lords Demônios a partir daí foram apresentados ao mundo. Depois, a gente entra na história da Luminous Valentine, que foi nascida como uma criação notável, brilhante, ancestral do divino Twilight Valentine, né? Foi aclamado, inclusive, pela obra-prima dele, sendo a obra-prima dele, porque ele não podia se reproduzir, lembra que a gente falou? Só que, com o passar do tempo, a Luminous ficou cansada do comportamento caprichoso do pai dela, e como demonstração de poder extraordinário, ela foi lá e tirou a vida dele, ela matou o Twilight, usando um potente feitiço de desintegração. A partir daí, ela assumiu o controle de todas as forças vampíricas restantes, e a Luminous, subjugando o Valentine, que era um vampiro formidável, sedento por sangue, ela se tornou um Lorde Demônio a partir daí. Só que o constante antagonismo da Valentine ali com relação aos outros subordinados representava um problema significativo. E para manter a ordem, ela tomou essa decisão difícil de dividir Valentine em dois seres distintos, Louis e Roy. No devido tempo, Luminous encontrou o Gunther também, que se jurou lealdade para ela inabalável e serviu como seu nobre assistente, cumprindo o papel de mordomo pessoal que apareceu pra gente no anime. Reconhecendo todas as contribuições inestimáveis do Gunther, a Luminous elevou ele a uma posição de muito mais importância, e ele se tornou uma figura instrumental dentro do governo dela. Então, através de todas essas habilidades indomáveis, a Luminous conquistou uma posição muito cobiçada, que era o quinto membro estimado do Conselho dos Lordes Demônios. Só que, isso reconhecido, assim como o Rimuru, ele se tornou um Lorde Demônio antes, mas foi reconhecido depois. No entanto, o domínio vampírico dela, conhecido como Night Rose, né, a Rosa Noturna, encontrou um fim nas mãos do Veldora. Mesmo que um aviso oportuno da Chloe permitisse uma evacuação de todos os habitantes que ela conseguiu tirar, né, a Luminous voltou a atenção para um novo empreendimento, que era estabelecer Rubérios, onde ela escondeu o governo das sombras a partir dali. Para governar Rubérios, a Luminous confiou o papel de governante ao Louis Valentine, enquanto ela própria assumiria uma presença oculta. Para manter a influência dela dentro do Conselho dos Lordes Demônios, a Luminous providenciou para o Roy Valentine para que ele tomasse o seu lugar, participando incógnito dos banquetes do Walpurgis ali, como um dos assessores de Roy. Seu disfarce acabou sendo descoberto no final das contas, no futuro, né? Graças ao Veldora e a Milin, que falaram besteira lá, mas ao longo desses anos tumultuados, a Luminous forjou profundos laços de amizade com a Chloe e com a Hinata, enquanto os mais jovens lá, a Chloe e a Hinata mais jovens, se aventuraram no mundo central e desapareceram no corpo da heroína Chloe. A Luminous tomou muitas medidas para proteger eles, selando eles, evitando qualquer caos potencial instigado pela Cronoa, que é aquele espírito que apareceu e beijou lá o Rimuru no final das contas, né, na primeira temporada, e que aparece agora de relance lá a Luminous também com alguma coisa trancada, meio que selada lá em Rubérios, sacou? Na abertura dessa nova temporada? Pois é isso aí, o corpo da Cronoa. Bom, depois tivemos uma nova geração de Lordes Demônios aparecendo. Casalin, a Frey, Carrion, Clayman também se tornaram Lordes Demônios. O Leon veio para esse mundo, ele não era um Lorde Demônio de início, né? Ele veio junto com a Chloe através de uma distorção dimensional. Mas, imediatamente depois que ele veio, a Chloe foi convocada para o futuro, por causa daquele poder dela de ir para o futuro. E em busca por ela, o Leon assinou um contrato com o Elemento da Luz e se tornou o herói escolhido. O Leon, eventualmente, se proclamou Lorde Demônio e lutou contra a Cagalli. Ele prevaleceu numa batalha de vida ou morte contra ela, matou a Cagalli, tá ligado? E o Leon tomou o lugar da Cagalli no Conselho de Lordes Demônios e foi oficialmente reconhecido como Lorde Demônio a partir daí. 2 séculos se passaram então, desde que ele chegou ao mundo central, e durante todas as tentativas de convocar a Chloe, o Leon acabou convocando a Shizue Izawa para fora do bombardeio incendiário de Tóquio e fez o Ifrit possuir ela, tanto para salvar ela, mas também para encontrar um navio para o Ifrit, porque ele estava precisando de algum lugar para ficar. E devido ao exterior ser frio do Leon, a todos os julgamentos equivocados do Ifrit, a rejeição da Shizue ao mundo para o qual ela foi convocada, todos eles foram incapazes de se relacionar de uma forma boa, o que acabou na morte de Pirino e Pizu, o prejudicou gravemente o relacionamento também
com o Leon. No final das contas, o Leon decidiu deixar a Shizu aos cuidados do herói, que seria o ideal, né, que apareceu lá no castelo, enquanto o próprio Leon mudava a base dele para outro lugar, indo pro atual Eldorado, que é onde está a história que a gente conhece. E aí entramos com o Veldora, que é o cara que nasceu com a encarnação do caos, tendo literalmente o controle do vento, da água, do espaço, e ele foi o quarto a emergir como dragão verdadeiro, né? O mais novo entre os irmãos. Desde o momento do nascimento do Veldora, cara, ele tem sido atormentado por uma sensação implacável de inquietação que muitas vezes levava ele a embarcar em ataques destrutivos. Muitas vezes manifestando esses ataques aí, mano, tempestades absurdas. O tédio, o ódio, tudo obrigava ele a buscar desafios nas irmãs mais velhas dele, a Velsart e a Velgrind. E agora ele tem medo delas, né? Ele sempre tentou afirmar a superioridade dele, mas nunca conseguiu. Só que esse ciclo de reencarnação e de rivalidade deixou uma marca, mano, que não tem como consertar no Veldora, incutindo nele um certo medo perpétuo das formidáveis irmãs que persiste até hoje. Um dia então, cerca de 2000 anos no passado, o Veldora destruiu a cidade dos vampiros governados pela Lumios, aquilo que a gente falou, né, depois dela ter matado o pai dela e tal, isso tudo para aliviar o tédio dele. Isso fez ele guardar um rancor da Rainha dos Pesadelos desde então. E quando o Império do Oriente despachou um exército para expandir o território há 300 anos, eles encontraram o Veldora na floresta de Jura e foram completamente esmagados. Por causa disso, o herói foi enviado para derrotar o Veldora, e como resultado, o herói chegou lá, né, a heroína, aprisionou o Veldora na prisão do infinito, sentenciando ele a viver todos os dias dele no tédio monótono naquela caverna selada. E assim, depois de um século de tumulto e transformação, Mikami Satoru morreu, foi esfaqueado e renasceu como Rimuru, o Slimezinho, se preparando para enfrentar novos desafios, novas aventuras que aguardavam nesse mundo e conhecendo o Veldora naquela caverna. O resto é história que a gente já conhece, né, galera? Então, se você curtiu essa história, eu já sabia, né, desse acontecimento, acho um pouco difícil, às vezes a gente não sabe muito, mas eu tô aqui para informar vocês. Eu acho que muitas das coisas que a gente falou aqui você não sabia. Então, comenta aí, deixa bastante comentário, que eu tô lendo os comentários, tô demorando um pouco para responder, porque eu tô bem atolado, mas eu vou responder vocês, galera, prometo, tá? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, pra vocês continuarem acompanhando o Tensei. Olha, temporada nova já chegou, já fizemos review e vamos continuar trazendo muita curiosidade e muito spoiler pra vocês, que eu sei que vocês gostam, tá? Tamo junto sempre, beijinho no coração de vocês e até a próxima, família. Valeu!